Shalom pessoal, graça e paz a todos, estou aqui para fazer mais um vídeo para o meu canal. Antes de mais nada, convido você a se inscreva nele, curta e compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar fazendo um comentário respectivo sobre o texto de Daniel 10:9, na parte A do texto, que diz assim: contudo, ouvi a voz das suas palavras. Bem, tem se levantado uma acusação contra a Septuaginta, onde existe um questionamento que a Septuaginta discorda, a leitura da Septuaginta discorda das nossas traduções cristãs nesta parte do texto, essa parte A do texto de Daniel 10:9. Porém, quando se faz este tipo de acusação, este tipo de questionamento, deve-se perguntar qual das Septuagintas que discorda, porque temos a Septuaginta própria, no caso, que quando diz respeito à parte dos profetas, ali no caso, ela foi concluída ali em meados do segundo século antes de Cristo. Mas, porém, depois de ela ter sido toda elaborada, houve muitas revisões e recensões, tanto judaicas quanto cristãs. Por exemplo, houve as revisões judaicas como de Áquila, Teodosião, Símaco. Houve, por exemplo, revisões cristãs como de Luciano, a Hexapla de Orígenes e entre outros. Então, quando se faz uma acusação ou um questionamento, a Septuaginta discorda. Deve-se levantar uma pergunta: qual delas? Bem, partindo agora deste pressuposto, quando nós vamos analisar a leitura da Septuaginta especificamente, nessa parte do texto de Daniel 10:9, ela, de fato, traz a seguinte leitura que diz assim: Kaiuk ekusa ten phonein, lalias autu, que traduzido e não ouvi o som de falar. E o que temos aqui é o seguinte, que de fato a Septuaginta própria, ela traz uma leitura divergente daquilo apresentado nas nossas traduções cristãs. Ali está dizendo que Daniel não ouviu as palavras, já as nossas traduções diz que Daniel ouviu. Agora, porém, quando vamos, por exemplo, na revisão ou recensão de Teodosião, a leitura que temos é a seguinte: Kai ekusa ten phonein, ton logon ou tu, que traduzido e ouvi o som das suas palavras. Já a revisão de Teodosião, que é uma revisão, no caso, judaica, ela ali, no caso, está mencionando que, de fato, Daniel ouviu as palavras. Já a Septuaginta própria diz que Daniel não ouviu. Ou seja, a revisão de Teodosião concorda com a leitura que as nossas traduções cristãs. Já em contrapartida, a leitura que a Septuaginta própria, no caso, traz, não concorda. A diferença está aqui, ó. Que aqui tem kai, aqui também tem kai. Essa palavrinha aqui, ó, esse termo grego que é uk, que vem antes de ekusa. Pode ver aqui, ó, kai e kusa. Aqui, ó, kai, uk e kusa. Então a diferença está numa simples pequena palavra, no caso, um termo grego que corresponde ao não, no caso. Então, este não traz uma divergência, onde a Septuaginta por si própria, ela traz, no caso, ali uma leitura negativa. No caso que Daniel não ouviu. Já a leitura da revisão de Teodosião traz ali um tom positivo, no caso, concordando com a leitura das traduções cristãs, que Daniel de fato ouviu. Quando vamos comparar com o texto massorético, para ver o qual, no fato, é a leitura que das Septuagintas que concorda com o texto massorético, o texto massorético traz a seguinte leitura que diz assim, vai nessa parte de Daniel 10:9, na parte A, diz assim, Vaishma et kol devarai, oreshami et kol devarai, que traduzido e ouvi o som das suas palavras, e conforme ouvi o som das suas palavras. Ou seja, em suma, o texto massorético diz que Daniel ouviu o som das suas palavras, concordando com as traduções cristãs. A revisão de Teodosião também concorda com a leitura do texto massorético, dizendo que Daniel ouviu o som das palavras. Já a tradução mesmo da Septuaginta acaba discordando, no caso, dizendo que Daniel não ouviu o som das suas palavras. Em suma, eu quero concluir na minha fala que quando formos fazer uma acusação contra a Septuaginta, devemos de observar de fato qual é, no caso, a revisão delas, ou ela própria, no caso, que discorda da leitura que nós temos no texto, nas nossas traduções cristãs e no texto hebraico, e ver de fato, de forma mais minuciosa e exaustiva, qual é a leitura mais correta e centrada. O que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso. Deus abençoe as suas vidas e até um próximo vídeo.